Bom, o exercício 2 pede para a gente construir esse retângulo Joule, tá certo? A gente sabe essa medida do segmento JU e do segmento JL, tá certo? E aí a gente precisa lembrar que os lados opostos são congruentes e que os ângulos internos são retos. Essas ideias, essas propriedades, elas vão nos auxiliar na construção desse retângulo, tá? Perceba que o ponto L é o ponto inicial. Por quê? Porque é o único ponto do qual a gente possui duas informações. E quais informações são essas? A distância de J até ele e que ele pertence a um segmento perpendicular ao segmento inicial, que é o JU. Tá certo? Então, como que eu posso obter esse ponto L? Com uma perpendicular a JU passando por U, tá certo? E uma circunferência centrada em J com um raio de 10 centímetros, tá? Então, fica mais ou menos assim o nosso estudo do ponto. Perpendicular a JU por U, circunferência centrada em J com raio de 10 centímetros, tá certo? E aí, para obter esse ponto Y, a gente vai ter diversas maneiras, tá? A maneira mais simples que tem é usando as ideias de circunferência, porque eu sei que essa medida é congruente a essa e que essa medida é congruente a essa, tá? Depois de ter estudado esse ponto L, ele já está definido, portanto eu posso usar essa medida, tá certo? Então, como que pode ficar esse estudo do ponto Y? Uma das maneiras. Y pertence a uma circunferência centrada em L com raio de 6,5 centímetros, porque essa medida é igual a essa, tá? E uma circunferência centrada em J com raio LU, tá? A gente não sabe essa medida, mas a gente consegue pegar o compasso e transportar essa medida para cá, tá certo? Então fica assim, ó, esse estudo do ponto Y. Circunferência centrada em L, raio de 6,5, circunferência centrada em J com raio LU, sem o tracinho aqui em cima. Nas próximas aulas a gente vai falar para vocês a diferença de um segmento com tracinho e um segmento sem tracinho, tá? As diferentes representações do segmento LU com e sem tracinho. Ora a gente está falando de uma medida, ora a gente está falando de um segmento, tá certo? E a gente, portanto, fiquem calmos, fiquem tranquilos que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? Bom, só que esse ponto Y ele pode ser obtido de outras maneiras também, tá? Então aqui, ó, uma perpendicular a LU passando por L, perpendicular a JU passando por J, perpendicular a LU passando por L, intersecção com uma circunferência em L com raio de 6,5, tá? Então a gente tem diversas maneiras de representar, tá certo? Esse ponto Y, de construir esse ponto Y. Esse aqui é o mais simples, é o mais rápido que tem, tá? Então aqui do lado eu coloquei algumas possibilidades, olha lá. Perpendicular a LU por L, intersecção a perpendicular a JU por J, tá? Perpendicular a LU por L, circunferência em L com raio de 6,5. Perpendicular a JU por J, intersecção com a circunferência centrada em J com raio LU. Todas essas maneiras estão corretas, tá? E aí você precisa escolher qual que você vai construir aí na sua folha, tá certo? Para a gente construir aqui o nosso retângulo, eu já meio que deixei pronto uma parte aqui, tracei o segmento JU, e aí eu prolonguei um pouquinho esse segmento para que a gente conseguisse traçar perpendicular tranquilamente, tá? Então, tracei aqui os dois pontos equidistantes, tracei a mediatriz, e essa é a perpendicular procurada, tá? E aí eu vou ter que traçar uma circunferência centrada em J com raio de 10 centímetros. Então, eu vou fazer esse traçado. Estou medindo aqui os 10 centímetros no compasso. Então, centrei aqui em J, com raio de 10 centímetros. Tracei a minha circunferência. Ah, Liz, não interceptou. O que eu vou precisar fazer? Prolongo um pouquinho aqui, ó, essa perpendicular. Prolonga a perpendicular. E aqui vai ser o ponto L, tá? E aí eu vou usar a mesma estratégia que eu fiz inicialmente, que é usar a circunferência para obter o ponto Y. Então, centro o meu compasso em J com abertura de LU. Centrei aqui. Centrei em J, tracei esse arco. Todos os pontos desse arco estão distando LU de J,
tá? E aí a gente tem que usar esse 6,5 de J e U. Então, traço aqui 6,5, centro em L, tracei o meu arco. Esse é o ponto que falta, que é o ponto Y, tá? Bom, já que eu tenho todos os pontos aqui, eu vou fechar a minha construção. Fechei aqui a minha construção. E este é o retângulo procurado. Ok? Vamos à próxima correção.